Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo, galera, nessa quinta-feira, dia 8 de agosto aí de 2020. Lado direito da sua tela. As linhas mais grossas, verdes ou pretas, são as linhas, sim, a maior quantidade de interações entre um jogador e outro. Sim, tá? sim. Então você vê que o espaço ocupado pelo Palmeiras no jogo foi muito superior ao espaço ocupado pelo Flamengo, que é o Palmeiras pressionou o Flamengo e conseguiu Acuou o Flamengo. devolver um pouco. Em algum momento a gente pode colocar a tela de novo se quiser, mas aí a gente com bola rolando aí para mostrar, com bola rolando ali, uma análise melhor do que foi aquela tela ali. Calçar, pode seguir. E assim, o Palmeiras vai com uma estratégia muito interessante e não é algo que o Tite possa dizer, poxa, me surpreendeu. O Palmeiras fez o que era possível. Né? Como é que a equipe vai para o jogo? A equipe vai para o jogo com os seus... usando bem os laterais adiantados, né? Sofreu com contusões Aí foi durante um a problema. partida, mas foi com os seus laterais adiantados para jogar no lado, com o Veiga, com o Rony. O Rony tem um trabalho de empurrar a defesa para trás e o Flaco Lopes de ficar assim, né, buscando os espaços. E ele faz isso muito bem. Ou para uma bola invertida, que o Palmeiras... Essa foi a tônica do jogo, né? Essas inversões sempre para o lado oposto. E quase sempre buscando as costas do Ayrton Lucas. Exatamente. E quando no lado invertido, sempre aquela bola que é bola longa, que ela trafega pela área e pega um jogador posicionado para jogar para dentro, para a zona de chute, de finalização. E isso funcionou muito bem. No posicionamento da defesa do Flamengo, o Flamengo toma 2 gols, né? Um foi anulado. Sim. Mas numa situação parecida. Milimetricamente. Assim, mostra que aquilo que o Palmeiras investiu e acreditou ser o caminho, deu certo. Só não deu na quantidade que o Palmeiras precisava. Exatamente. Agora, eu concordo que assim, os jogos, os primeiros tempos do Maracanã e do Allianz Parque são quase espelhos, né? A mesma dificuldade que o Palmeiras teve no Maracanã, o Flamengo teve hoje. Até os 25, 30, então, o Flamengo não conseguiu jogar. Né? A diferença é... Uma coisa é você fazer isso do 0-0, outra coisa é você fazer isso do 2-0 a favor. Exato. Né? De alguma maneira você tem uma margem melhor ali para administrar, você sai atrás, você pode conseguir entrar no jogo. Concordo com o Calçade, assim, as substituições, as perdas tanto do Mike quanto do Felipe Anderson por lesão tiveram sim seu peso, porque o Felipe Anderson poderia ser um escape criativo que faria bem ao Palmeiras no segundo tempo. Embora não estivesse bem no jogo Mas também, é sempre um jogador de quem você pode Sim. esperar. Né, um lance diferente ou mesmo uma jogada individual. E o segundo tempo do Palmeiras, assim, volume teve, mas foi muito jogada aérea, bola parada, bola que aí esticada. entrou a mexida do Tite, né? Entrou. Então, o que eu penso disso? Assim, poderia ter saído o segundo gol, não saiu por uma questão de milímetros. Não seria absurdo uma diferença de 2 gols pro Palmeiras também. De hoje, não. Mas se olhar para os 180 minutos, você não consegue assim, a não apontar o merecimento da classificação do Flamengo, porque o confronto não é só o de hoje. Tô com isso, tô com você. Embora entenda que o Flamengo jogou menos do que poderia, do que deveria, em relação ao que pode jogar, né? A questão de criação ofensiva. Então, você pelo menos conseguir encaixar um contra-ataque, você ter essa capacidade da transição, criar alguma dificuldade para o Palmeiras, eu acho que talvez a gente devesse ter visto isso mais, né? Já no primeiro tempo, quando o Palmeiras talvez tenha saído de maneira até mais arrebatadora para frente. Foram jogos parecidos, porém, essa diferença acho que ela é essencial. O Palmeiras, ele sai para o jogo porque ele precisava sair. Eu acho que... E o Flamengo, ele se defende dentro de um contexto também, que ele sabia que... Claro, correu muito risco de tomar o gol, né, depois do gol anulado do Lopes. Correu esse risco, é verdade. Mas eu acho que tem muito mérito do que o Flamengo fez no primeiro jogo. Jogar da maneira como o Flamengo jogou na primeira partida, com aquela intensidade, naquele primeiro tempo, criando... Porque o placar... Onde o 2-0 foi pouco. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Porque o placar não foi talvez um placar que tenha refletido o primeiro jogo. O 2-0 do primeiro tempo no Maracanã é pouco e o Flamengo poderia ter feito 3 em pelo menos 2 oportunidades, poderia virar 4 no segundo tempo lá. E o Flamengo, o Abel, ele queria um pouco, quando ele vai ao Maracanã, ele escolheu um pouco onde ele posiciona o seu time.
Hoje, acho que não necessariamente o Tite escolheu onde o time dele esteve posicionado. Foi o Abel empurra. É. O Abel empurra. Quando ele bota só o Aníbal ali, que ele bota os 4 por dentro, ele bota 2 pelo lado. Porque uma coisa, a gente já comenta muito aqui, é a pressão pelo movimento, é só o abafa. E hoje não. Hoje você tinha o Mike de um lado, você tinha o Caio Paulista do outro. Você tinha a bola que sim levantava. De algum jeito você sabia porque a bola estava levantando. Você tinha gente chegando por dentro. Você tinha Veiga e você tinha Anderson. Você tinha o Rony com o Flaco. Eu vi até eles trocando em alguns momentos. Em algum momento o Flaco foi lá empurrar e o Rony sai para tentar confundir. Então o Palmeiras Veiga com uma sabia liberdade o que ele estava não teve no fazendo e primeiro empurrando. jogo. E aí o Flamengo fica quase sem respirar. É uma coisa quase nas costas ali. E assim como no primeiro jogo, que o Palmeiras só vai respirar no primeiro tempo quando o Cebolinha sai, o Flamengo só vai respirar quando sai o Felipe e o Mike até se entender. E aí o Palmeiras obriga o Tite a mudar. Gerson cai para o outro lado. E não porque o Gerson flutua no esquema, não. Cai para o outro lado para resolver para o Luiz Araújo cair para a direita, porque a coisa não funcionava. Então, mas eu discuto um pouco a saída do Luiz Araújo ou de um jogador com essa característica, ainda mais vendo que o Cebolinha entrou. Né? Porque, assim, a gente sabia que... Não, tô falando do primeiro... Não, sim, eu tô falando no segundo. Eu tô falando no segundo, O porque... Cebolinha entrou no finalzinho, 88. Então, talvez não tivesse Mas no lugar do Arrascaeta, condição mais de jogar mais tempo e tal, mas, enfim, o jogador com essa característica, o Bruno estava também, né, no banco, eu acho que o jogador com essa característica, ele talvez fosse útil para o Flamengo levar mais perigo e, de repente, eu acho que para o Tite ter começado com o Luiz pela esquerda é que não dava para o Cebolinha. Para o Cebolinha. Não, que não dava os 90 minutos, é é onde certo. o Luiz Araújo foi bem. Ele vai bem no segundo tempo com o campo, no Maracanã. Eu acho que é a diferença também. O Flamengo, ele vai bem tendo que atacar uma defesa do Palmeiras postada e ele vai bem tendo que sair em velocidade. O Palmeiras, ele praticamente não entra em campo no Maracanã. O Flamengo, em algum momento no segundo tempo hoje, o Palmeiras escapou de viajar de volta para São Paulo com a coisa resolvida. Então, a superioridade lá, porque fica muito fresco o jogo de hoje, mas a superioridade da semana passada era algo muito maior jogou do que exatamente pelos 2 jogos, né? E se classificou por isso. Né? Ainda que o placar não tenha, do primeiro não tenha refletido isso. Ele jogou lá. Assim, eu acho que o Palmeiras ele conseguiu devolver alguma coisa ao Flamengo, que é dar uma resposta. É que a resposta no mata-mata não foi suficiente, mas ele deu uma resposta ao Flamengo. A temporada, eu acho. Acho que responde até o torcedor. É bom lembrar que a maneira como acaba. Isso pode ser uma semifinal de Libertadores. Verdade. Sim. E outro ponto, assim, o aplauso do torcedor do Palmeiras no final, reconhecendo que hoje o time fez o jogo que tinha que fazer. Claro. Né? Ele também é um recado que, assim, temos um Botafogo aí chegando. E é esse o Palmeiras que a gente quer ver. Esse é um nível Sejam esse Palmeiras e a gente tá aqui. Formas e formas, né? Você cair. Aliás, é bom dizer, né, Léo? Acho que tem uma coisa interessante nesse fato. O Palmeiras eliminado, o Botafogo eliminado, ambos da Copa do Brasil. Um dos dois vai cair na Libertadores. Vai ficar só no Brasileiro. E aí você vai ter um deles seguindo na Libertadores e o Flamengo possivelmente seguindo na Libertadores e na Copa do Brasil. E era o mês de agosto redefinindo a disputa do Campeonato Brasileiro. Quem ficar só com o brasileiro, quem ficar só com o brasileiro, acho que vai ter uma força muito grande na competição nacional. Mas eu acho que também, a gente precisa entender muito o contexto. O Botafogo ele é eliminado hoje pelo Bahia com uma redução de danos, porque muito vai se falar da questão da expulsão do Gregory. O Palmeiras é eliminado hoje e ele consegue sair falando muito do que ele jogou. Então acho que é importante também como é que vão sair, porque alguém vai sair e vai estar só no Brasileiro com... E não 15, em crise, né? 15 ou 16, sem ser aquela coisa de, nossa, 2 eliminações em 15 dias, esse time não serve para nada. Eu acho que vai ter sensação de não crise que o Jean fala, que é interessante. Agora, você está falando das substituições do Tite, né, do segundo tempo, né, Jean? Não te parece que, de certa forma, num primeiro momento eu também estranhei, estava até conversando na redação, mas ele tirou o Luiz Araújo, colocou o Davi Luiz, cara, mas de certa forma, ele traz uma segurança ali com os 3 ali atrás, e quando ele tira o Alan, quando ele coloca o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz é zagueiro, mas tem sido usado muito como volante, e o Léo Ortiz tem dado muito conta da posição. Mas eu acho que são 2... Aí o Palmeiras foi muito na bola aérea. E onde saiu o gol impedido, inclusive. Então, mas assim, você estava com 3 zagueiros, é isso que eu acho que assim, aí é o tipo que assim, uma análise que talvez esteja sendo muito feita,
mas ela é feita muito em torno do resultado. Do que deu certo. Porque você estava com 3 zagueiros, você nas bolas por cima, nas bolas cruzadas, justamente onde você deveria sofrer menos, que é na bola parada, tendo 3 zagueiros dentro da área, o Flamengo toma uma bola na trave, o Flamengo toma um gol anulado por milímetros. Então, fora os sustos. Então eu não sei se essa avaliação enfim, do sucesso da substituição e da entrada de um outro zagueiro não é mais baseada no resultado final. É uma análise baseada em milímetros, porque é um Flamengo que depois de tomar um gol do Caleri no final de semana, que tinha 8 jogadores dentro da área, ia tomando um do Palmeiras hoje por milímetro, tinha 9. Então assim, vai se fazer uma análise, o Flamengo termina o jogo com 4 zagueiros. Independentemente da função que eles ocupavam, você tinha o Ortiz, o Davi Luiz e os dois que começaram. Decisão. E como você termina o jogo. Não necessariamente, para mim, é uma substituição que faz o Flamengo sofrer menos, bloquear mais a área. Então, Estratégia que buscou uma deficiência que ele enxergou no adversário. E o Tite faz o quê? Peraí, terceiro, 3, fortalece, deixa os laterais para bater com laterais do Palmeiras e tentar diminuir um pouco esse festival de cruzamentos. Sim. Agora, é mais difícil. Quando você pega o Palmeiras, naturalmente, embora no Maracanã não tenha acontecido isso, né? Você veja que você às vezes quer defender uma tese e o jogo te arrebenta. O Palmeiras, naturalmente, com seus titulares, se defende melhor do que o Flamengo. Porque Rony, ele vai morder, ele vai correr, ele vai pressionar. O Veiga faz isso. O Flaco Lopes... Mas é que Pedro e Arrascaeta não fizeram no início do jogo. Pedro, Arrascaeta e Gerson já tem mais dificuldade. Gente, e o Luiz Araújo também. Mas então, é o ônus e bônus dos jogadores exatamente. que você tem. Porque... Mas a situação do Palmeiras, quando empurra, aí é o lance assim, o Palmeiras levou o Flamengo lá para trás. E o Flamengo, com os jogadores que tem, quer sair para jogar. O Flamengo não vai... essa característica não é para o Flamengo... Tite chegou e falou, todo mundo, Luiz Araújo aqui atrás, todo mundo aqui atrás. O Flamengo veio até para ter um jogo mais confortável. Não conseguiu ter. Então, quando você exige que jogadores que normalmente têm dificuldade de marcação tenham que trabalhar muito, ele pode sofrer mais. Então, daí eu vejo a alteração no segundo tempo de tentar dar uma encaixadinha para impedir aquele festival de bolas que o Palmeiras colocava na área do Flamengo. Como não podia ser diferente, né? Tivemos as famosas tretas extracampo, né? Quantas você quer falar? Nossa, a gente fez uma... Tem de ter mais extracampo. Você é democrático, vocês escolhem. Eu só preciso colocar aqui um VTzinho. Veja a hora da Olimpíada agora chegar de novo. Quando a gente vem para o extracampo, já estou esperando a Olimpíada, cara. Vamos lá. O negócio é o seguinte, a gente tem uns trechos aí de declarações de Braz, de Leila, enfim, etc. A gente vai falar de arbitragem. O Tite não. Por que o Tite não? É uma decisão do Flamengo. Os jogadores e Tite não falaram hoje. Por quê? Roda aí, falou. Vamos lá, vai. Vamos lá. Daqui a pouco eu te explico. É assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver. Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não está coberto. É verdade. O bom é que assim, quando você tem lances em que claramente a decisão precisa ser do árbitro, até porque a imagem de vídeo não mostra nada diferente, acho que é diferente do lance do braço, que é uma coisa interpretativa, da bola está indo para o gol, não está indo para o gol, está vindo de cima para baixo, o braço está aberto, sim. Que é um lance... Aí, ó. Que é um lance interpretativo, mas que no Brasil, o que acontece com todos os lances de arbitragem? Porque ninguém está discutindo que a bola bateu no braço. Tem gente falando do empurrão no Murilo, eu nem acho que esse tipo de... Isso aí não é empurrão. Mas acho que a questão é o quanto que esse toque é um toque... a interpretação que o Simon fez é uma, a que a Renata fez é outra. E no Brasil, esse é o problema. Como toda interpretação acaba sendo válida, é óbvio que o torcedor de um time vai falar uma coisa, o torcedor do outro time vai falar outra coisa, e aí a gente tem as certezas absolutas. E essas certezas absolutas, elas fazem um mal enorme para o futebol brasileiro. Porque, assim, basta você definir os padrões. Quando eu falo da Premier League, e eu sei que os companheiros não concordam tanto, eu gosto da Premier League porque lá o critério é muito claro.
lá o critério em relação... E claro que vai ter erro lá também. Sim. Vai ter erro crasso em qualquer coisa. Tem erro em Copa do Mundo, tem erro em Euro e tal. Mas lá você tem um critério muito claro. De que o pênalti precisa ser um pênalti muito claro, que o cara teve uma intenção, que o cara fez alguma coisa... Não é o nosso critério. Aqui, muitas vezes, em vários jogos, isso daí seria marcado por Nós temos fases, porque a gente é de fase. Né? A gente tem fase do campeonato que toda bola, todo contato de bola com o braço, com a mão, é marcado pênalti. Aí você tem uma fase do campeonato que isso muda. Agora eu entendi, eu estava tentando entender por que o braço está esticado. Por que o braço está esticado? A Renata vem com o argumento, você pegar a regra, você fala assim, não é uma posição natural. Realmente, assim... Só que, para um zagueiro, o que ele está buscando? O contato ali para não perder a referência do atacante. O atacante. O zagueiro vive do contato, gente. Você está aqui, e não é um contato com falta. Ele precisa sentir. Você está ali. Você precisa saber onde está o cara, vai dar o giro. Só diz que o braço é o seu olho ali. E nesse caso, ele vai para tentar o contato e o Pedro sai, né, para evitar o contato. Então é natural que o braço esteja esticado. Agora, é uma posição antinatural? Tá bom, marca o pênalti. Eu acredito que isso é da natureza do jogo também, o cara buscar esse contato. Uma coisa é alguém chutar a bola no gol, você tá assim. Cara, ninguém fica assim, você está tentando dar uma de goleiro e aí evitar. Agora, essas questões do o que é uma posição antinatural... Então, por isso que você tem que definir padrão. Como é que alguém sobe para cabecear, por exemplo, sem subir com esse apoio dos braços? Ninguém sobe com o braço aqui. Então é o seguinte, muitos pênaltis são marcados quando o cara está aqui, a bola bate no braço. Pô, é natural de quem sobe. Diferente se o cara vai fazer um cruzamento, você está aqui, você botou o braço na frente do corpo aqui, aí, né? Você dá um tapa. O problema é assim, acho que a gente precisava... Mas a maneira que se fala na entrevista é isso, que bloqueou o chute, o que não cabe é, de um lado... Óbvio que foi. Exato. O outro também. Óbvio que não. Só que assim, enquanto tiver uma camisa de um lado e outra camisa do outro, a gente não consegue analisar e apontar soluções para os problemas da arbitragem de uma maneira minimamente irracional. Então, essa irracionalidade na discussão da arbitragem, porque a discussão da arbitragem só acontece nos lances específicos, ela torna impossível a melhora. A melhora são coisas tão óbvias e tão fáceis até de serem feitas. Num começo de campeonato, você mostrar uma série de lances e falar, gente, isso aqui não vai ser mais pênalti, tá? Isso aqui não vai ser mais pênalti, isso não vai... Eu estou pondo tudo, não vai ser mais pênalti, porque eu sou a favor dessa... Sim. Para que a gente pare com esse negócio de que tudo é pênalti. Eu vou te dar um exemplo aqui que foi muito polêmico na Euro até. O lance do Cucurella no Espanha e Alemanha. O braço dele está aqui, está abaixado, a bola bate no braço. Aí tá pênalti no dia seguinte, assim. Olha, teve essa palestra aqui do Rossetti para os árbitros. Ele mostrou um lance exatamente assim e disse: isso não é. Roma? Na final da Liga Europa? E ele disse assim: neste lance, eu não espero que vocês marquem pênalti, porque existe uma biomecânica do corpo. Perfeito. E a gente quer que isso seja respeitado. Ponto. O árbitro foi apitar o jogo, tinha isso na cabeça, viu a bola bater aqui no braço e falou: não é pênalti. Então, só que isso não pode acontecer depois de um jogo. Porque depois de um jogo, vai ter sempre a contaminação clubista que acaba com qualquer Sabe um lance parecido? Desculpa, Willi. Sabe um lance parecido com esse? Brasil e Croácia, Copa de 2022. Eu não lembro quem era o cara, acho que era o Juranovic. Porque ele tá olhando para cima assim, a bola bate no braço dele. Não é pênalti também. Sabe? Por isso que eu acho que isso aí também não é. Seria muito mais fácil pra gente aqui, para ninguém encher o saco da gente. Claro que eu quero... Foram 2 pênaltis. Seria muito mais fácil. Foi pênalti, foi pênalti. Exato. Não tinha nem discussão. Ninguém enche o saco, cara. Ó, tem mais 2 lances aqui, a gente está no pique. Quanto tempo mais de programa aí, Dimas? Uns 9 minutinhos ainda? Tá bom, 7, 8 minutos. Então vamos lá. O lance do gol do Palmeiras que foi anulado, Jean. Então, aqui, cara, tem uma coisa... Impedimentos marcados no Brasileirão, com a tecnologia, para ver quem ganhou, perdeu. Quem ganhou, quem perdeu. Porque eu te garanto que muda a maioria. Porque você não sabe. Quem está no VAR, que está ali naquele momento, precisa dar uma resposta. Isso. Só que ninguém... Pressionado, sob questão. Ninguém pode garantir que a resposta de hoje, de ontem, de qualquer estádio que não tenha tecnologia decente, que nem a gente está vendo nos Jogos Olímpicos, né? O negócio você falou, bom, ninguém fala nada. Está ali, se é 1 milímetro e vale para todo mundo, está tudo bem. Todos os milímetros serão respeitados. O problema é que este milímetro aqui
passar para cá, o outro Porque eu acho que assim... E não é má fé. Então, não é má falta fé. de tecnologia. Eu acho que é muito importante dizer isso, e esse jogo é um bom exemplo disso, porque assim, é óbvio, quando a gente vê o cara traçando a linha, a gente vê, ele põe um pouquinho para a direita, põe um pouquinho para a esquerda, e a gente vendo fala, tanto aqui como aqui, tudo bem, vai valer. Só que assim, eu só quero fazer o adendo, que é o seguinte... Fecha só para a gente falar do Abel. Se eles estivessem mal intencionados, se o VAR estivesse mal intencionado ao dar o impedimento do Flaco Lopes, como que um VAR mal intencionado não chamaria o árbitro para olhar o pênalti para o Flamengo? Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Se o VAR está mal intencionado... Ele faz o serviço completo. Ele faz o serviço completo, ele vai fazer só para um lado. E o VAR... estão reclamando do VAR... nas duas pontas, que não chamou para o pênalti e que anulou o gol do Palmeiras. Então não é má intenção. Por falar em VAR, desculpa, a gente só estou na correria aqui porque falta muito pouco para acabar. E eu não queria deixar esse lance de lado. A expulsão do Abel. Falar em VAR, né? Lá foi o Daronco. O negócio é o seguinte, 2 jogos, ida e volta. Maracanã, 2-0 Flamengo. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral, o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. Na soma de gols, o Flamengo fez mais do que o Palmeiras. Então, o Flamengo passa por esse mata-mata contra o seu maior rival nos últimos tempos no futebol da América do Sul e dentro da casa dele. O Flamengo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Só que Abel e Tite foram protagonistas nesse confronto muito mais do que qualquer jogador. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2-0, o Flamengo deu um banho de bola, amassou o Palmeiras. E o Abel colocou o time dele todo lá atrás e só com o Rony na frente e em nenhum momento resolveu atacar. Levou 2-0 e poderia ter levado mais. Flamengo foi melhor no primeiro jogo. Segundo jogo, Allianz Parque, uma semana depois. Abel tinha um plano que quase funcionou, mas não deu certo por alguns motivos. Quando Mike e Felipe Anderson saem no primeiro tempo, esse plano do Abel, ele sofre um baque muito grande, até porque ele foi muito infeliz na colocação dos substitutos, Marcos Rocha e Gabriel Menino. Então, a partir dali, o plano dele perdeu força. E no segundo tempo, o Tite resolve colocar no intervalo o Davi Luiz e espelha o esquema do Abel. 3 zagueiros, 3 zagueiros. E ele neutraliza as ações ofensivas do Abel. Mas por que eu acho que o Flamengo se classificou e mereceu a classificação? Porque o Flamengo jogou mais no Maracanã do que o Palmeiras jogou no Allianz Parque. E o Palmeiras foi pior no Maracanã do que o Flamengo foi no Allianz Parque. Quando eu digo para vocês aqui que o Tite é muito parecido com o Abel, está provado. O Tite imitou o Abel da semana passada. Ele jogou pelo resultado. Qual era a ideia do Abel semana passada no Maracanã? Pô, vou me fechar, vou segurar um empate, ou vou perder de 1-0, que lá em casa eu resolvo. O Tite hoje, sabendo que ele tinha uma boa vantagem de 2-0, que acabou levando para a classificação, imitou o Abel, falou, eu não vou atacar. Eu não vou e eu não quero atacar. Então o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou
no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti. E eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto. Tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0, e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo, ele usou o contra-ataque, que ele poderia ter usado. O Tite poderia ter colocado o Cebolinha um pouco mais cedo no jogo, poderia ter colocado o Bruno Henrique, jogadores que puxam o ataque. O Pedro realmente hoje não fez uma boa partida, mas ele é um cara de referência. Poderia ter tentado um outro atacante, no caso o Gabigol, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, que já jogou pelo Nova Iguaçu. Mas o que fica claro é o seguinte: o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra. É um crime de Estado. O Flamengo tem na sua história e no seu DNA, mesmo quando tinha times ruins, atacar. E o Tite não fez isso. Então, no jogo daqueles que abdicaram de atacar, a estratégia do Tite acabou prevalecendo, porque ele levou menos gols do que o Abel levou no Maracanã. No duelo tático no Maracanã, o Tite ganhou do Abel. E no duelo tático do Allianz Parque, o Abel ganhou do Tite no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações, o Tite bloqueou o que o Abel tinha planejado. E o Palmeiras não chegou tantas vezes assim. Chegou mais no final, na base do desespero, cruzando bola para a área, um Deus nos acuda, um sofrimento danado, né? E Adílio lá no céu, olhando e sofrendo, né? Porque o Flamengo esteve perto aí de ser eliminado da Copa do Brasil. Mas se classificou. Então, de fato, o Abel encontrou no futebol brasileiro um técnico que é a imagem e semelhança dele, e que se chama Tite. E esse Tite ganhou do Abel na estratégia nos 2 jogos, no somatório. Se classificou. Agora, a mesma coisa que o Abel sofreu durante a semana, as críticas, o Tite sofrerá muito mais agora no Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, o clube Flamengo, não admite algo como foi visto na noite de hoje no Allianz Parque. O Flamengo jogando como um time pequeno, o Flamengo jogando como um time que só queria se defender, jogando por uma bola que nem teve. Teve uma bola. O Flamengo, né? Teve uma do Pulgar no segundo tempo, que ele chutou. Teve o lanche do Gerson no primeiro tempo, mas não teve. O Flamengo, ele não atacou. E esse era o plano do Tite. Temos 2-0, segura. Recolhe. Vamos amarrar o jogo. E vamos classificar aquela velha história. A Copa se ganha, não se joga. Muita gente fala isso. Mas se tivesse jogado e tem qualidade para tal, o Flamengo teria sofrido menos, eu acho. Porque primeiro o Flamengo iria empurrar o Palmeiras para a defesa. O Palmeiras, naturalmente, ao ver que estava sendo atacado pelo Flamengo, ele voltaria mais, não chegaria tanto lá na frente, e o Flamengo teria a chance de fazer gol. Fazendo gol,
ele deixaria o Palmeiras numa situação delicadíssima no jogo. Então, Abel e Tite, os protagonistas do duelo das oitavas de final entre Flamengo e Palmeiras. Quem levou a melhor? Tite, porque conseguiu fazer mais gols, porque tem um time melhor e a sua estratégia funcionou melhor do que a do Abel. Mas olha, complicado. E realmente, eu vou te falar, não dá, a torcida do Flamengo não irá aceitar isso e já começa a questionar e colocar em dúvida, com razão, esse estilo do Tite para os jogos que vem por aí. Por exemplo, domingo tem de novo Flamengo e Palmeiras. De novo Flamengo e Palmeiras domingo. E um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, porque o Flamengo, né, pode chegar de novo à liderança do campeonato e o Palmeiras, que agora está fora da Copa do Brasil, não quer se desgarrar de Flamengo e Botafogo. Né? Quer se manter próximo ali de Flamengo e Botafogo. Então, vamos aguardar mais esse encontro entre Flamengo e Palmeiras, Tite e Abel. Um detalhe que passou despercebido pela classificação, né? A classificação anula isso, mas o Flamengo perdeu no Allianz Parque, coisa que não acontecia desde 2017. A última derrota do Flamengo no Allianz tinha sido em 2017, há 7 anos. De lá para cá, 2 vitórias e 5 empates, até chegar o jogo de hoje, que o Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas está fora da Copa do Brasil. Palmeiras eliminado e Flamengo classificado. O Tite é o Abel mais experiente, mais velho. Eles são muito parecidos. E nessa daí, a experiência maior prevaleceu. Aliás, o Abel foi expulso, interferência do VAR, porque fez gestos obscenos, né? Realmente uma imagem feia. Não precisava fazer aquilo. O VAR chamou e falou: o cara tá segurando aí o badalo dele, mostrando para a galera, mostrando para o árbitro, então vai lá, cartão vermelho. O Abel não tem controle. Nesse aspecto, o Tite é mais equilibrado que ele, bem mais equilibrado que ele. Mas, tirando isso, eles são muito parecidos em muitas coisas. Olha aqui, Carlos Barbosa, R$2. Foi tão vergonhoso que o Tite não apareceu na coletiva. Rapaz, é mesmo? Ele não foi na coletiva? Foi ruim, né? Foi ruim. Não, deve ter acontecido algum problema. Para ele não aparecer na coletiva, aconteceu alguma coisa aí. Isso não é comum, né? Isso é muito ruim. Realmente, hoje fica difícil dele argumentar. O único argumento que ele tem, e que é o principal, é o seguinte: estou classificado, classifiquei, sigo. Mas é uma classificação que não traz confiança. Lembra o título brasileiro que o Flamengo conquistou em 2020, quando perdeu para o São Paulo no Morumbi. Lembra? Rogério Ceni era o técnico. O Flamengo perdeu o jogo, mas foi campeão brasileiro. Obviamente comemorou e tal, mas ficou aquele gostinho meio assim, perdeu o jogo, né? Se não é o cara lá do VAR anular o gol do Edenilson e tal. Então fica uma situação estranha. Mas o Flamengo está classificado e segue na Copa do Brasil. Segue na Libertadores da América. Vem aí Flamengo e Bolívar já na próxima semana. E no final de semana, de novo, Flamengo e Palmeiras. É uma overdose de Mengão e Verdão. Olha aqui, Raul Vital Brasil, R$10. E o colega jornalista que fica reparando o Abel ajeitando a calça, hein? Olha, o repórter, R$10. Obrigado, Raul Vital. Ele tem que estar ali observando tudo. É a função do repórter observar e ser detalhista. Então, se ele percebeu isso, ele trouxe a informação e registrou lá na transmissão
do Prime Video. Carlos Mota, R$2. Valeu, João. O tal do Alan é uma piada de mau gosto. Realmente, Carlos Mota, o Alan no Flamengo, ele não está jogando nada. Eu diria a você que onde ele passou, no Atlético Mineiro, no Fluminense, ele jogou muito mais do que ele joga no Flamengo. Não sei se ele não se adaptou, não sei se ele está sentindo a pressão, sei lá o que acontece, mas de fato o Alan no Flamengo é uma anedota. Não é legal. Ângelo Wagner, R$10. João, esse treineiro retranqueiro fica com esse papinho de mental, mas ele mesmo fica descontrolado em jogos assim e fica com medo de perder, ao invés de pensar em como ganhar o jogo. Ah, se fosse o JJ. Torcida do Flamengo não esquece o JJ, né? E agora? Fala, pilhada. De novo, o VAR não chamando para um lance a favor do Flamengo contra o Palmeiras. De novo, o Gerson foi tocado dentro da área. O jogador do Palmeiras não encostou na bola, como disse o horroroso comentarista Salve Espínola, aí na transmissão da Amazon, essa transmissão fajuta. O Salve Espínola, de novo, acobertando a arbitragem brasileira. Foi muito, mas foi muito claro que houve o contato. Muito claro que o VAR deveria ter chamado o árbitro. Ah, o Gerson deixou a perna, não deixou. Ah, tocou na bola, não. Então, tinha que chamar o VAR. É uma vergonha. O Rafael Veiga, que hoje está sendo um dos grandes responsáveis pela criação do Palmeiras, tá? Rafael Veiga está jogando. Sabe por que o Rafael Veiga está jogando? Porque a arbitragem do senhor Braulio e do Benevenuto, Igor Benevenuto do VAR, não expulsaram o Veiga no Rio de Janeiro. Agora, um outro lance de VAR, um outro lance que deveria ter sido chamado o árbitro do jogo, o Daronco, e que o VAR não chama. Na Growth, os produtos têm vergonha. Depois, quando o torcedor começa a suspeitar de alguma coisa, eles ficam incomodados. O torcedor tem toda a justificativa para suspeitar do que ele quiser, com 2 lances de VAR ignorados pela arbitragem. Eu estou acusando de alguma coisa? Não. Eu estou julgando de alguma coisa? Não. Mas o torcedor pode. O torcedor pode suspeitar, sim, do que ele quiser. Porque no primeiro jogo tem um lance de expulsão clara, que o Pulgar ficou com o tornozelo inchado e com o sangue pisado, e nada aconteceu com o Veiga. O Veiga está jogando hoje, graças à arbitragem do senhor Braulio e do Igor Benevenuto. Aí vai hoje o Daronco, que é horroroso também, horroroso, podia ser halteriofilista, não marca o pênalti, estava em cima do lance, então ele próprio poderia ter marcado o pênalti, e aí vai o VAR e não chama, e aí vai o Salve Espíndola, que comentarista horroroso de arbitragem. Ele que disse que o Veiga não tinha que ter sido expulso no jogo passado. Eu lembro de tudo. O mesmo Salve Espínola, acobertando os coleguinhas de arbitragem, disse que o Veiga não tinha que ter sido expulso. Sabe o que ele falou? A entrada não foi pesada. É a imagem slow motion. Aí eu imagino a cara de bobo dele depois, vendo a imagem do Pulgar com o tornozelo desse tamanho. Hoje, o mesmo Salve Espínola disse que o jogador do Palmeiras tocou na bola. Aí depois ele tentou voltar atrás. Não encostou na bola. O Gerson tira do lance. O Gerson é tocado. O Gerson sofre o pênalti. E aí o VAR não chama. Eu pergunto, quem está no VAR? Será que é o Steve Wonder? Ou será que eles estão cochilando na hora do jogo? Porque se o Flamengo for eliminado hoje, a CBF vai ter que dar satisfação. A CBF vai ter que falar por que o VAR não chamou do lance do Veiga, que eu não vou esquecer. Eu vou falar no programa hoje pós-jogo lá na Jovem Pan. Hoje eu vou falar. Hoje tem canelada na Jovem Pan. Eu não vou esquecer que o Veiga não foi expulso lá no Rio, não.
E eu não vou esquecer esse lance de pênalti que o VAR não chamou o Daronco. Vou fazer questão de lembrar. E eu vou querer ouvir a CBF. Eu vou querer ver o que a comissão de arbitragem do CNM vai falar sobre essa situação. O VAR tinha que chamar. Se o jogador do Palmeiras não toca na bola, se tem o toque do jogador do Palmeiras na perna do Gerson, o VAR tinha que ter chamado o Daronco, que, diga-se de passagem, é um árbitro ruim, é um árbitro horroroso, é um árbitro que faz pose, é um árbitro que, para mim, deveria fazer fisiculturismo e não arbitrar futebol, e não acabar com os jogos de futebol como ele faz, porque eu acho ele muito ruim. Agora, claro que o torcedor do Flamengo tem que questionar. É óbvio que o torcedor do Flamengo pode suspeitar de tudo que ele quiser. Ele pode suspeitar do que ele quiser. Ele não pode acusar, ele não pode julgar. Agora, suspeitar ele pode. Se tem um lance escandaloso de expulsão no primeiro jogo, se tem um lance muito, mas muito polêmico de pênalti no segundo, que o VAR também não chama, o que o torcedor pode pensar? Ele pode pensar o que ele quiser. Porque essa arbitragem do futebol brasileiro é ridícula. Essa arbitragem do futebol brasileiro é patética. E aí a pergunta que fica é, onde está o VAR? Porque se o Flamengo for eliminado hoje, e merecia pelo que começou do jogo, depois conseguiu equilibrar, o VAR vai ter que dar explicação. A CBF vai ter que dar explicação. 2 lances. A expulsão do Rafael Veiga no Rio de Janeiro e agora o pênalti no Gerson. Nenhum o VAR chamou. Nenhum. Então, o que o torcedor pensa? Gente, por que o VAR não chama o árbitro em jogos do Flamengo contra o Palmeiras? Por que pela segunda vez, num jogo Flamengo e Palmeiras, a arbitragem não chama para um lance muito, mas muito questionável do árbitro de campo? Aí o torcedor pode suspeitar do que ele quiser. Aí o torcedor pode pensar o que ele quiser. Por quê? Porque essa arbitragem dá motivo para o torcedor desconfiar, sim. Dá motivo para o torcedor falar, sim. E o Daronco, mais uma vez, fazendo uma péssima atuação, na minha opinião. Quero saber o nome do VAR, tá? Quero saber o nome do VAR. Esse cara tem que ser exposto, tem que ser falado, tá? Porque foi um lance muito de VAR, muito. E falando do... Saiu nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly aí, nessa quinta-feira aí, dia 8 de agosto de 2024. Lembrando para vocês que o Mengão volta novamente a jogar contra o Palmeiras. Agora vai ser partida válida pelo Campeonato Brasileiro nesse domingão, às 16 horas da tarde, no estádio do Maracanã.